Vamos retomar aqui a nossa disciplina Engenharia Econômica. Nos vídeos anteriores nós tratamos de juros simples, juros compostos, né? Tratamos um pouco sobre taxas, as taxas dentro do sistema simples, dentro do sistema composto, né? E nessa aula nós vamos tratar principalmente como essas taxas se apresentam no mercado, quais são as versões dessas taxas. Tá bom? Quando você pega aquele seu contrato de financiamento, seu contrato de empréstimo, por exemplo, como é que essas taxas se apresentam lá no contrato e como é que elas efetivamente, como é que efetivamente você vai fazer esses cálculos para verificar se aquela taxa realmente é a que você deseja, a que você está contratando. Tá bom? Eu separei coloquei duas questões chaves que eu costumo fazer para solucionar a nossa disciplina, solucionar a nossa aula, na verdade, tá? As duas questões principais, que eu chamo de questões chaves, que eu coloquei aqui no nosso slide, são o que são as taxas nominais, proporcionais e efetivas. Então, qual a diferença entre essas taxas? Para eu chamá-la de nominal, para eu chamá-la de proporcional, para eu chamá-la de taxa efetiva. Então, a gente vai vou identificar para vocês aqui qual a variação de uma para outra de forma conceitual e também trazendo para vocês esses cálculos. Tudo bem? Segunda questão-chave é como eu posso calcular a equivalência entre as taxas de juros. Então, eu vou verificar as versões dessas taxas de juros e vou verificar também, vou fazer um adendo aí ao que a gente fez na equivalência de taxas lá do sistema simples de capitalização, sistema composto, e eu vou colocar para vocês aqui um adendo para vocês verificarem de forma mais rápida, conseguirem extrair desses seus contratos essa equivalência de taxas, tá bom? Então vamos seguindo aqui, eu vou colocar só aqui uma canetazinha aqui vermelha para a gente poder fazer alguma anotação que seja necessário, tudo bem? Vamos agora para o conceito do que é taxa nominal. Então fiz um contexto aí para vocês, para ficar mais bacana de vocês compreenderem o que eu vou falar aqui. Então vamos para o texto. Uma taxa ela é considerada nominal quando o valor do capital inicial tomado como base de cálculo não representa, veja só, não representa o valor efetivamente recebido ou desembolsado. Então, é uma taxa de referência, é uma taxa nominal e ela não vai não vai fazer a incorporação, a capitalização de forma efetiva. Caso ela passe a fazer caso ela tenha essa relação de fazer a incorporação, a capitalização de forma efetiva, ela deixa de ser uma taxa nominal, ela passa a ser uma taxa efetiva. Mas eu vou passar o conceito também dessa relação de taxa efetiva um pouco mais à frente. Então vamos lá, seguindo aí, é aquela calculada, a nominal, certo ainda? É aquela calculada com base e somente no valor do capital negociado, na aplicação ou empréstimo, tá? Assim, acaba por excluir valores de serviços contidos na transação. Veja só, muitas vezes você vai lá, faz um financiamento, por exemplo, de um automóvel, tá? Vou lá, fiz um financiamento do automóvel e quem estava fazendo lá o contrato, por exemplo, o vendedor me mostrou lá a determinada taxa. Aí me passou a taxa, tá? E depois, quando eu peguei lá o meu carnê, por exemplo, de pagamento, seja no financiamento, eu verifico lá que existia também uma taxa para eu poder receber aquele carnê, né? Então, aquele valorzinho lá do carnê, aquela taxazinha a mais, aquela tarifa, ela não está incorporada quando eu chamo de taxa nominal. Na taxa nominal vai estar a referência somente ao valor do bem que foi adquirido, tá? Então, eu já começo a perceber aí essa diferença. Então vamos para um pouco mais de contexto para deixar mais claro para vocês.
Viu que é a taxa nominal. A taxa nominal é feita, é uma referência de taxa que é feita só lá dentro do contrato, certo? Em cima do valor principal, somente em cima do valor principal. E o que é taxa efetiva? É a taxa que vai ser calculada no valor efetivamente aplicado ou tomado emprestado, ou seja, com base no valor colocado à disposição do banco ou do cliente, incluindo todos os valores extras. Então, eu citei aqui valores de serviços. Todos os valores extras vão estar aí inclusos nesse valor efetivo, na data, né, da aplicação ou do contrato financeiro. Tá? Então, existe uma diferença aqui, já bem perceptível, do que é a taxa nominal e do que é a taxa efetiva. Vamos seguir um pouco mais para vocês compreenderem, tá? Vamos para um exemplo, que aí fica mais objetivo. Vamos supor um empréstimo de 30 mil. Você foi lá, fez um empréstimo lá de 30 mil reais, a ser quitado por meio de um único pagamento de 38 mil reais, certo? No prazo de um mês. Então, eu fiz a captação de 30 mil, vou pagar depois de um mês com 38 mil, tudo bem? No ato da contratação, uma tarifa de serviço bancário de 5% foi cobrado sobre o valor do empréstimo. Veja só, você fez o empréstimo, captou lá os 30 mil reais, pagou com 38 mil reais, certo? Só que para você fazer essa transação, foi exigido uma tarifa de serviço de 5% do valor do empréstimo. Aí vamos ver a diferença agora, que aí vai ficar bem claro, arredondada essa diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva nessa parte conceitual. O que é a taxa nominal? Ela vai ser a razão entre os juros pagos e o valor nominal do empréstimo, certo? Aí eu vou colocar os dados na sequência, certo? Então eu pego juros pagos dividido pelo empréstimo nominal. Tá? Bacana, encontrei aí a taxa nominal. Taxa efetiva, o que é? É a razão entre os valores pagos e o valor do empréstimo efetivamente liberado, certo? Então, é a razão entre os valores pagos, tá? Então, vai estar todos os valores pagos de forma efetiva. Então, aqui vai estar incluso o quê? Vai estar incluso aquela tarifa de serviço também, coisa que na taxa nominal não tinha, tá certo? Então, valores efetivamente pagos dividido pelo empréstimo efetivo. Esse empréstimo não é um empréstimo nominal, é um empréstimo efetivo. Quanto foi que eu realmente peguei? Líquido, certo? Quanto foi realmente que eu peguei? Então, é essa relação que é feita, tá bom? Então, vamos para esse mesmo exemplo agora colocar em termos financeiros, tá bom? Vamos lá. O que é que eu tenho? No exemplo eu tenho quem são os meus valores de juros pagos. É essa relação aqui, ó. Tenho juros pagos, vai ser o que? 38 mil menos, né, os 30 mil. Tá? Aí eu vou ter só os valores, só o valor de juros, né? Eu não tenho na relação aqui, ó, juros pagos menos o empréstimo, né? É igual, juros pagos dividido pelo empréstimo nominal vai ser igual a minha taxa nominal. Tudo bem? Quem são os juros pagos? 38 que eu paguei no final, ou que eu vou pagar ao final, menos 30 mil que eu captei no início ou que eu vou captar. Dividido pelo quê? Dividido pelo empréstimo nominal. Nominalmente eu peguei quanto? 30 mil reais, certo? Então fui lá e fiz o empréstimo de 30. Então eu tenho aqui esse valor de 30. Fazendo essa relação, 38 mil menos 30 mil dividido por 30 mil, eu vou ter uma taxa de 26,67% ao mês, certo? Agora vamos para a taxa efetiva nesse exemplo. Quem é 38 mil menos 30 mil é o que? Vão ser os juros, não é isso? Mais
eu paguei uma tarifa de quanto? Ó? Eu paguei uma tarifa de serviço bancário de 5% cobrado sobre o valor do empréstimo, que ela está aqui no meu cálculo. Ó. Então, o que eu paguei efetivamente, tá? De empréstimo foi, para eu captar esse empréstimo de tarifa, foi esse valor, certo? Então, 38 menos 30, vou ter 8 mil aqui, mais 5% dos 30 mil. Tudo isso dividido pelo quê? Vamos voltar lá na relação para ficar mais fácil aqui. Voltei aqui na relação, o empréstimo efetivo, tá? Qual é o empréstimo efetivo? É o que eu realmente peguei, certo? Que vai ser o quê? 30, tá? Menos a tarifa de serviço. Então, eu não vou pegar nesses 30 mil, tá? Para mim vai chegar já os 30 mil descontados 5% vezes 30 mil. Então, eu fazendo essa relação, eu chego numa taxa efetiva de 33,33% ao mês. Então, eu já consigo aqui diferenciar o que é a minha taxa nominal e o que é a minha taxa efetiva. Ficou claro? Então, essa é uma maneira geral de fazer esse comparativo entre as taxas, tá? E na sequência da aula nós vamos trabalhar a questão da formulação e de como é que a gente vai fazer esses cálculos dentro de cada problema que se apresenta no mercado, nos contratos que nós captamos, certo? Então, o que nós vimos até agora foi o quê? Foi somente essa relação conceitual do que é a taxa efetiva e do que é a taxa nominal. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular o montante a juros nominais. Como é que eu faço esse cálculo considerando essa relação nominal? Tá? É muito comum a gente encontrar uma relação de taxa, que é essa taxa nominal. Voltando ao exemplo aqui do automóvel, é muito comum você pegar, por exemplo, a taxa de 10% ao ano capitalizadas mensalmente. Então, veja só, a gente tem duas relações aí distintas de tempo. Nós temos a relação de tempo ao ano, que é da taxa nominal, só que a capitalização não é feita ao ano, a capitalização é feita a cada mês, a cada período de mês. Então, eu tenho duas relações temporais, a nominal e as vezes que são incorporados os juros ao capital. Tudo bem? Então, partindo do nosso princípio lá ainda da formulação de juros simples e depois a gente veio para juros compostos nas aulas anteriores, vamos partir daquela formulação. Aí acompanhe aí comigo no slide. Considerando um capital aplicado a uma taxa de juros anual, deixa eu só pegar novamente aqui pronto, uma taxa de juros anual, em que os juros são capitalizados uma única vez ao ano, tá? Os juros são capitalizados uma única vez ao ano. Então, eu tenho uma taxa de juros anual e os juros são capitalizados apenas uma vez ao ano. Como é que eu faço o cálculo desse montante? O montante ao término do primeiro período será montante igual ao capital multiplicado por 1 mais I, tá? Essa formulação aí é de onde? É lá a mesma formulação pioneira lá dos juros simples, que acabou sendo a mesma para um período também lá nos juros compostos, tá? Então, nós vamos partir dessa relação. Só que aqui eu estou falando o quê? Que a taxa de juros é anual e que vai ser capitalizada uma única vez ao ano. Agora, se essa taxa de juros nominal for ao ano e me disser que essa taxa de juros está sendo capitalizada semestralmente, o que é que vai acontecer? Então, eu tenho uma taxa de juros anual, primeira referência temporal ao ano, e está me dizendo que a capitalização ocorre a cada semestre.
Então, dentro de um ano vai ocorrer quantas capitalizações? Vão ocorrer 2 capitalizações, tá certo? Então, para eu encontrar essa relação aqui de montante através dos juros aqui, os nominais, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar que a montante vai ser igual ao capital multiplicado por 1 mais essa relação, tá, de juros dividido por 2 elevado a 2 vezes 1. Sendo que J é o que? É a taxa de juros nominal. Então, eu vou pegar a taxa de juros nominal e vou dividir pela quantidade de vezes que ocorre a capitalização, certo? E vou elevar a 2 vezes a quantidade lá do período de capitalização, tá certo? Nesse exemplo aqui, o que é que eu tenho? Como eu tenho nesse exemplo, colocando uma taxa de juros nominal ao ano, capitalizada semestralmente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter 2 capitalizações dentro do ano, então por isso que eu divido por 2 e eu divido a taxa de juros nominal. Quem é a taxa de juros nominal? Ano, tá? Referência de ano, que ele está colocando aqui é o ano, dividido por 2. Multiplicado pelo mesmo 2 aqui, vezes, eu não estou querendo saber para um ano, então faço somente vezes 1. 2 vezes 1, eu encontro aqui a minha relação. Agora vamos considerar novamente a taxa de juros nominal ao ano, capitalizada mensalmente. O ano tem quantos meses? 12 meses. Então eu vou pegar a taxa de juros nominal, que está ao ano, como ele pede aqui, nominal ao ano, e vou dividir por 12, porque está dizendo que está sendo capitalizada mensalmente. Aí veja só agora, o montante é ao término do segundo ano de aplicação. Segundo ano de aplicação. Então, se é depois do segundo ano de aplicação, eu estou dizendo que vai ser capitalizada durante 2 anos. Então, eu vou pegar a referência do 12, tá? E vou multiplicar por 2, porque eu estou perguntando após o segundo ano. Tudo bem? Aí eu vou fazer aqui sim, eu encontro a minha montante a partir dos juros nominais. Tudo bem? Na minha relação geral, o que é que eu tenho então? Vamos lá. Deste modo, podemos expressar o montante de um capital aplicado pelo prazo M, tá? A uma taxa nominal J com juros capitalizados K vezes durante o período referencial da taxa nominal. Tá? Perfeito? Então, na minha formulação geral, que foi o mesmo cálculo que eu fiz nos 2 exemplos anteriores, é o que? Montante vai ser igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa de juros nominal, J, dividido pelo número de vezes que a capitalização ocorre naquele período J, tá? Elevado a K, que é o número de vezes de capitalização, vezes a quantidade, né, o prazo da aplicação, certo? Então, eu tenho essa relação geral aí para vocês, que aí fica muito fácil de se encontrar o cálculo da montante a juros nominais. Então, eu pego lá o meu contrato, que está lá mostrando que são juros nominais, está me dando essas informações e verifico qual é o montante ao final do período. Faço toda essa relação através dessa nossa formulação aí. Ok? Perfeito? Agora vamos para taxas proporcionais, tá? Taxas proporcionais. Taxa proporcional é aquela mesma taxa que a gente utiliza lá em juros simples, mesma relação conceitual. Por quê? Lembram de juros simples? Nós temos o quê? Uma relação linear, né? A gente tem uma relação linear lá em juros simples. Então, tendo essa relação, eu posso dizer que a taxa proporcional vai ser igual à taxa nominal J, tá? A mesma que a gente viu na formulação anterior,
dividido pelo número de vezes em que ocorre a capitalização, dividido por K, também o mesmo K que a gente viu na questão passada, nos exemplos passados. Tá? Vocês vão ver uma necessidade de se utilizar essa taxa proporcional no decorrer dessa aula, mas o cálculo dela é muito simples, somente fazer essa relação entre a taxa nominal J e o número de vezes K em que ocorre a capitalização, em que ocorre a incorporação do valor dos juros, né, no capital obtido. Ok? Então vamos lá, já vou dar um exemplo aqui de como é que a gente vai utilizar e agregar essas duas formulações que nós vimos aí, tá bom? Como é que ocorre? Vamos lá. Foi que nós vimos até aqui? Nós vimos que a taxa nominal é uma taxa declarada, é aquela taxa que é declarada lá no seu contrato, tá? Que não incorpora capitalizações. Ela não vai fazer, não é aquela taxa nominal que vai fazer os cálculos da incorporação de capital. O que vai fazer o cálculo da incorporação do capital é a taxa efetiva, que vai mostrar a relação de quantas vezes ela vai ser incorporada a cada período. Então, tendo essa relação, é necessário calcular essa taxa equivalente que pretendemos efetuar esses cálculos e comparações dentro de juros compostos. Ok? Então vamos para um exemplo. Suponha uma taxa nominal, tá? Lá no meu contrato eu tenho uma taxa lá de 12% ao ano, certo? E diz lá no contrato que essa é uma taxa de 12% ao ano, mas só que essa taxa ela é capitalizada mensalmente. Então eu tenho uma relação. O que é que eu tenho? Eu tenho uma relação ao ano e uma capitalização sendo feita ao mês. Então tem uma diferença aí de relação temporal, né? Tem essa diferença aí. Como é que eu vou encontrar e verificar a taxa efetiva, tá? Como é que eu encontro essa taxa efetiva? Eu faço a relação dela proporcionalizada, tá? Pego os 12% ao ano e eu vou colocar para uma relação proporcional ao mês, ok? Então, vou pegar os 12%, vou dividir por 12, que 12 são as quantidades de capitalizações durante aquele ano, já que é relação mensal. Vou encontrar 1% ao mês, ok? Encontrei 1% ao mês na minha relação proporcionalizada. Tudo bem? Agora eu vou fazer a capitalização proporcional. Vou pegar essa relação de proporcionalidade e vou fazer a capitalização. Isso para depois de um período, tá? Então, capitalizado eu vou ter aquela relação, ó. A taxa vai ser igual a 1 mais J dividido por K elevado a K vezes M. Tudo que a gente viu até aqui, tá? Aí atrás, menos 1. Só tem essa relação. Faço menos 1 porque eu quero tirar o valor principal, né? Digamos, e eu quero que fique somente a relação final de quanto foi efetivamente capitalizado um valor original, ok? Então, fazendo essa capitalização, eu vou encontrar aqui essa diferença. Eu vou encontrar que a taxa nominal de 12%, efetivamente, ela é correspondente a 12,68% ao ano, tá certo? Então aí você já consegue verificar essa diferença. E essa necessidade de encontrar lá a minha taxa proporcional para depois encontrar essa relação efetiva baseado nessa taxa nominal. Bacana? Então, pessoal, agora nós vamos tratar da taxa efetiva de juros, a equivalência dessa taxa efetiva de juros, ok? Nós vimos lá em juros compostos já essa questão de equivalência. E eu vou trazer o mesmo conceito que eu fiz lá, que eu coloquei para vocês lá em juros compostos. O que são taxas de juros equivalentes? Taxas referentes a períodos distintos, elas vão ser equivalentes quando elas produzirem o mesmo montante ao final de determinado tempo, ao final de determinado período.
pela aplicação de um mesmo capital inicial, tá? Então, vou encontrar essa equivalência de taxas quando eu tiver um valor montante igual ao final desse processo de capitalização, ok? Então, se eu considerar, por exemplo, um ano comercial de 360 dias, tá? Se eu fizer essa consideração, deixa eu só pegar aqui a canetinha, pronto, tá aqui, 360 dias, nós encontramos a equivalência de taxa nas seguintes igualdades. É somente o adendo que eu disse a vocês que ia fazer aqui, tá? A referência da equivalência de taxa é o mesmo conceito lá de juros compostos. Aí veja só, o que é que eu posso fazer? Eu considerando que esse ano, que o ano é um ano comercial, tem 360 dias, ou seja, cada mês tem 30 dias, né? Isso são essas referências que a gente vai fazendo. Eu posso dizer o quê? Que 1 mais a taxa anual elevado a 1, tá? A taxa anual é igual ao quê? É igual a 1 mais I de taxa semestral elevado ao quadrado, certo? Ao quadrado por quê? Um semestre eu vou ter, um ano eu vou ter 2 semestres, então eu vou ter essa relação. Então, quando eu for fazer os cálculos aí de equivalência, eu posso utilizar essa relação, por exemplo. Eu posso dizer que existe essa igualdade, tá? Posso dizer também que pode existir outras igualdades, como 1 mais I taxa de trimestre, IT, elevado a 4. Tá? Um ano tem quantos trimestres? 4 trimestres. Então, por isso que é elevado a 4 aqui. E assim, na sequência, eu faço para todas as outras relações. Ok? Bacana? Então, pronto. A relação é a mesma, tá? Da equivalência. É uma questão conceitual para eu considerar que essas taxas são equivalentes. Vai depender da produção, se vão produzir o mesmo montante ao final de determinado período. Beleza? Bacana? Então, aqui nós fechamos o conceito, a parte conceitual teórica dessa aula. Tá? Nós tratamos os assuntos, solucionamos as questões-chave que foi colocado no início. E no próximo vídeo eu vou trazer já exemplos, tá? Para a gente deixar esse conhecimento mais coeso, tá? Mais firme aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então, valeu, bacana, até mais. Tchau.